Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1, dedicado a estudar mecânica clássica no contexto do formalismo de Galileu e de Newton, considerando sempre a teoria de relatividade de Galileu. Muito bem. Então, nós estamos, desde a aula imediatamente anterior a essa e aulas anteriores, também tratando mecânica clássica no formalismo de Galileu e de Newton, e estamos tratando o tópico sobre a formulação newtoniana acerca de um sistema clássico composto por N partículas, por N estruturas, onde N é um número natural maior do que zero, e esse número pode ser tão grande quanto se observe laboratoriamente, né? Quanto seja possível analisar laboratoriamente, e esse número pode ser inclusive da ordem do número de Avogadro e, portanto, pode estar relacionado a um sistema macroscópico, tal como estudado no âmbito da termodinâmica, sistemas nos quais com relação aos quais é possível encontrar, assumir que o sistema seja constituído por um número que é múltiplo do número de Avogadro, e, portanto, estaríamos aí eventualmente tratando um sistema com 1 mol ou mais mols, um múltiplo de um número de mol, de um múltiplo de 1 mol, e cada mol está associado a 10 elevado a 23, de acordo com o número de Avogadro, ou seja, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão de partículas constituintes de um único mol de uma determinada substância. E isso tem tudo a ver com termodinâmica, com sistemas macroscópicos, e aqui a formulação newtoniana tenta fazer um estudo clássico em regime não relativístico, estudando relatividade, considerando previamente a relatividade de Galileu, né? E então exceptuando os fenômenos, as situações físicas denominadas de auto-interações, situações essas que são estudadas no âmbito da física quântica. E aqui nós estamos omitindo esse estudo, pois não é de interesse da física clássica, e isso está registrado aqui com I diferente de J sob os dois somatórios, exceptuando e excluindo o termo de auto-interação. Então, nós estamos estudando a formulação newtoniana dedicada a analisar um sistema composto por N partículas. Muito bem, então nós mostramos durante a aula imediatamente anterior que a partir da lei de conservação de momento linear é possível encontrar a denominada lei de ação e reação, o princípio de ação e reação, e generalizando nós temos aqui F subíndice J igual a menos F subíndice JI, F vetorial. Então estamos tratando de força, e força nós sabemos é uma grandeza vetorial, então nós temos a força que a partícula I exerce sobre a partícula J e a força que a partícula J exerce sobre a partícula I. Então faremos essa substituição muito cuidadosamente. Então, substituindo, nós temos 1 sobre 2, somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J, F I subíndice J mais 1 sobre 2, somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, somatório em J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J, menos F de IJ, F vetor, né? Trata-se de uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial. Então, nós temos aqui 1 sobre 2, somatório, né? O somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, somatório no subíndice J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J para excluirmos os termos de auto-interação. E nós temos então F de IJ menos F de IJ.
Então, vetorialmente falando, esse resultado é igual a zero vetor. Então, nós temos aqui 1 sobre 2 e o somatório em I variando de 1 até N, somatório em J variando de 1 até N, I diferente de J, e nós temos zero vetor. E, portanto, isso é igual a zero vetor. E nós sabemos que o zero vetor, no âmbito do sistema de coordenadas cartesianas, o zero vetor é I versus 0, mais J versus 0, mais K versus 0. Muito bem. Então, nós podemos, nesse caso, nós encontramos o seguinte resultado. Esse resultado, igual a zero vetor. Isso implica, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista dos conceitos físicos, da interpretação física associada a esse resultado matemático, implica que, vamos tentar aqui, permitam-me fazer uso, consultar minhas notas de aula. Então, nós podemos concluir que a dinâmica de um sistema físico composto ou constituído, composto por N partículas, depende somente das forças externas, ou seja, em outras palavras, as forças de interação, e então nós não estamos, vale ressaltar e destacar, que nós não estamos tratando da natureza da força, nós não estamos tratando, analisando qual é o campo quântico, qual é o campo clássico que está gerando a força. Então, nós não estamos preocupados nesse momento em saber, em analisar qual a natureza da força. Ela está em saber qual campo, com base na teoria clássica de campos, com qual campo esta força está associada. Estamos apenas considerando que as forças de interação entre a partícula I e a partícula J, entre a partícula J e a partícula I, em meio ao sistema de N, composto por N partículas, essas forças, quando somadas, quando nós somamos todas as interações, o resultado é zero vetor, ou seja, se nós temos um sistema com um sistema macroscópico termodinâmico composto por um número que é múltiplo do número de Avogadro, ou seja, múltiplo de 10 elevado a 23 e, portanto, múltiplo de um mol de uma determinada substância, de uma determinada mistura, então nós temos, nós sabemos que as interações internas, elas resultarão, as forças internas entre uma partícula e outra, elas resultarão do ponto de vista clássico em um vetor nulo, ou seja, um zero vetor, um vetor nulo, e portanto não contribuirão com a dinâmica do sistema, composto de N partículas. A dinâmica medida, tal como medida por um referencial, por um observador, por um maquinário que faz a medida da dinâmica desse tal sistema a partir de um referencial externo ao sistema. Então, este tal referencial, ao medir a dinâmica, entenderá que as forças internas apresentam contribuição nula, ou seja, igual a zero vetor, o somatório de todos os vetores força resultantes das interações internas, e, portanto, nós temos apenas a contribuição das forças externas, e são essas forças externas responsáveis, diretamente responsáveis pela dinâmica do sistema composto por N partículas. Então, vamos agora
voltando à expressão, nós temos somatório em I variando de 1 até N, MI, aceleração da estrutura dotada de massa MI, isso é igual somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, somatório no subíndice J variando de 1 até N maiúsculo, I diferente de J, força F subíndice IJ, mais o somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, F externo, ou seja, forças externas subíndice I. Então nós já descobrimos que esse duplo somatório gera sobre as forças internas gera um vetor nulo, de modo que o resultado para um sistema de N composto por N partículas é que nós temos, portanto, que a dinâmica, matematicamente, essa equação diferencial vetorial nos ensina e nos apresenta o fato físico, o fato de interpretação física de que somente as forças externas é que são diretamente responsáveis pela dinâmica do sistema composto por N partículas. E isso não significa que não existam forças, que não existam interações entre as partículas que compõem o sistema, internamente, entre a partícula 1 e a partícula 2, entre a partícula 1 e a partícula 3, entre a partícula 1 e a partícula 4, entre a partícula 1 e a partícula 5, entre a partícula 1 e a enésima partícula. Nós sabemos que existem, e essa dinâmica existe internamente. A questão é que internamente o resultado do duplo somatório é zero vetor, excetuando os termos associados à autointeração. Então nós temos essa, então, a segunda lei de Newton aplicada a um sistema composto por N partículas. Então agora vamos analisar o centro de massa de uma estrutura física composta por N partículas. Como calcular, como obter o centro de massa associado a uma estrutura extensa composta por N estruturas pontiformes pontuais. Os detalhes sobre cálculo diferencial integral, sobre cálculo vetorial e sobre outros tópicos de matemática, nós estamos gradativamente disponibilizando no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Nós estamos gradativamente apresentando outras playlists com outros temas, tratando tópicos de matemática, tópicos de estatística, tópicos de física, tópicos de química, tópicos de biologia, tópicos das diversas engenharias, de geologia, de geoquímica, de geofísica, de arquitetura, entre outras áreas. Em breve, ao longo dos próximos meses, nós, servidores do Instituto Federal do Pará, em parceria com os nossos estudantes, estaremos gradativamente apresentando várias atividades, disponibilizando e exibindo nas redes sociais associadas ao Instituto Federal do Pará várias atividades relacionadas ao ensino, relacionadas à extensão, relacionadas à pesquisa, relacionadas à inovação tecnológica, à gestão pública, à gestão do próprio Instituto. Então nós estaremos gradativamente disponibilizando para toda a sociedade temas dos mais diversos, tratando sobre todas as áreas do saber científico. E então, mais especificamente, eu como professor, o professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica e de Física Matemática deste Instituto Federal, dedicar-me-ei a maior parte do tempo a organizar, ministrar cursos e minicursos sobre tópicos de estatística, tópicos de matemática, tópicos de física
em parceria com os meus colegas, até tópicos com caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, envolvendo química e outras áreas das engenharias e das geociências. Muito bem, então aqui vamos agora analisar o centro de massa, né? Então nós vamos considerar aqui um sistema de coordenadas x, y, z e um sistema aqui composto por massa M1, por massa M2, por massa M3, até a massa M subíndice N. Então, nós temos aqui um vetor posição, aqui é R1, R subíndice 1, R subíndice 2, R subíndice 3, R subíndice N, onde N pode ser múltiplo, pode ser maior, pode ser da ordem da quantidade associada a 1 mol de uma substância, ou pode ser múltiplo, pode ser maior. Muito bem, então rigorosamente falando, N é maior do que zero, é um número natural maior do que zero, pode ser N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, até múltiplo do número de Avogadro. Então, aqui como nós calculamos o centro de massa, né? Vamos analisar. Então agora nós vamos aqui considerar uma única partícula em meio a N partículas, né? Então nós vamos considerar a partícula M subíndice I, dotada de massa M subíndice I, a iésima partícula dotada de massa M subíndice I. E nós temos, em meio a esse sistema, nós vamos considerar um ponto desse sistema, nós vamos denominar como centro de massa do sistema extenso composto por N partículas pontiformes. Então nós temos aqui a posição do centro de massa, e a posição da partícula R, da partícula dotada de massa M, a posição R subíndice I. E aqui nós temos um vetor, né? Esse vetor nós vamos indicar como R subíndice I sobre índice linha. Muito bem, então vamos aplicar o cálculo vetorial, a álgebra linear no espaço euclidiano de 3 dimensões, aplicar os conceitos de geometria analítica. Então nós vamos aqui somar dois vetores. Então nós temos o vetor R subíndice Cm, ou seja, a posição do centro de massa da distribuição de estruturas dotadas de massa, mais R sobre índice linha subíndice I, igual a R sobre R subíndice I. Ou seja, este R subíndice I indica a posição da estrutura dotada de massa M subíndice I, tal como medida por uma máquina, por um observador que está acoplado à origem do sistema de coordenadas x, y, z. Ao passo que R sobre índice linha subíndice I é exatamente a medida de posição tridimensional da mesma estrutura M subíndice I, da mesma estrutura massiva, tal como medida por um observador fixo no centro de massa da distribuição de N partículas. Então, este R sobre índice linha subíndice I pode ser reescrito como R subíndice I menos R Cm, ou seja, a posição do centro de massa, posição do centro de massa. Muito bem, então a posição do centro de massa, a posição tridimensional do centro de massa
do centro de massa da distribuição discreta de massa, discreta de estruturas massivas, estruturas dotadas de massa, é definida da seguinte forma: vetor posição do centro de massa é igual o somatório em I variando de 1 até N, massa M subíndice I, R vetor subíndice I, dividido, todo esse termo dividido, pela massa total. Devemos entender que a massa total é igual a massa 1 mais a massa 2 mais a massa subíndice 3 até a massa da última partícula, então a massa subíndice N, e essa massa total é igual ao somatório em I variando de 1 até N, M subíndice I. Muito bem, nós vamos encerrar a aula para efeito de viabilização do nosso processo de gravação. Nós vamos finalizar a aula neste ponto, sobre este tópico, sobre esse subtópico, sobre esse assunto, sobre esse tema em particular, e retomaremos oportunamente durante a aula imediatamente posterior a essa. Agradecemos a atenção, o senso de deferência e todo o prestígio e todo o qualificado apoio concedido por vossas excelências. Muito obrigado.